Hoje nós vamos começar a falar da competência 4 do Enem, tá? Me falem aí, competência 1. Fala sobre o que, galera? O que cobra na competência 1? Vamos começar a participar aí. Porque lá na hora da correção eu não coloco o que é cobrado, não. Eu só coloco competência 1, competência 2, ortografia, isso aí. Então, a competência 1 vai cobrar o que? A escrita de vocês. Então, em relação à gramática, em relação à forma como escrever, né? No caso, a escrita formal, tá? Competência 2 cobra o quê, galera? A coisa que é mais difícil não errar, exatamente. É a competência que tira os 1.000 pontos de muita gente. Tá? Ano passado eu tive 3 alunos particulares que tiraram nota 960 no Enem. E ambos perderam na competência 1. Tá? Competência 2, o que é mesmo? Vamos ver se vocês estão afiados aí. E aí? Vou esperar vocês falarem. Vamos participar aí. Vamos acordar aí. Gente, o que é competência 2? Cadê a galera? Pois é, mas já devia estar acordado, não? Não é argumentação. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Como que vocês estão fazendo para poder avaliar as correções que eu estou fazendo? Porque eu só coloco lá C1, C2, C3, C4, C5. E aí vocês ficam sem saber o que é? Gente, cuidado aí. Então, nós temos aí, ó, competência 2 seria repertório, estrutura de texto, tá? Atender ao tema, exatamente. Então, nós temos aí 3 básicas coisas aí na competência 2. Se você cumpriu com a estrutura de texto dissertativo argumentativo, ou seja, seu texto tem que ter uma introdução, desenvolvimento e conclusão, cada parágrafo tem que cumprir a função dele, a introdução de trazer as ideias do texto, o desenvolvimento de tanto expor quanto argumentar, tá? E a conclusão de trazer a proposta de intervenção. Bom, então nós temos aí essa estrutura, cobra também repertório sociocultural, tá? Então, se vocês trouxeram algo para comprovar a argumentação de vocês, e, obviamente, cobra o se vocês, oh meu Deus, se vocês cumprirem com o tema, certo? Se o texto de vocês está de acordo com o que é sugerido na proposta de tema, tá? Toda hora eu volto esse chat para o final e o trem volta, que raiva. Por isso que eu me perco. Competência 3, aí sim, a competência 3 nós estamos falando de argumentação, tá? Então, a competência 3 vai cobrar a opinião de vocês, coerência, a coerência, no caso, Alice, vai cobrar a organização das ideias, tá? Porque coerência e coesão nós vamos cobrar na 4, que é o que eu vou falar hoje, tá? Então, a competência 3, ela vai cobrar organização do texto, certo? Das ideias e a argumentação em si. Se você expôs sua opinião, se você tem uma boa argumentação fundamentada, tá? E aí foi o que eu comentei com vocês, a competência 2 e a 3, elas estão diretamente ligadas. Perceba, se você tem que cumprir com o tipo textual solicitado, vocês não concordam que esse tipo textual ele vai olhar se você fez a exposição de fatos para comprovar essas ideias, mas também não vai olhar se você não colocou a argumentação certinho no texto?
Você está pedindo a estrutura do texto, então vai olhar se você colocou a argumentação e repertório na competência 2. E aí, obviamente, que se você não tira uma boa nota na competência 3, que é a argumentação, você não vai tirar uma boa nota na competência 2, porque sua estrutura não atendeu ao texto dissertativo argumentativo, tá? E a competência 3, para você argumentar bem, você precisa sustentar sua argumentação com alguma informação. E essa informação ela vai ser cobrada na competência 2. Então, se caso você não trouxer um repertório sociocultural, consequentemente, a sua argumentação ela não vai estar tão boa, porque você pode até trazer ideias boas, mas você não tem nenhuma ideia para sustentar aquilo que você está falando, tá? Então, por isso foi aquilo que eu expliquei para vocês. A competência 1, a competência 2 e a 3, elas estão interligadas. Se você vai bem em uma, você vai bem em outra. Se você não vai bem em uma, você não vai bem em outra, tá? E aí a competência 4, gente. Desculpa. A competência 4, nós temos uma interligação com a competência 1 também, tá? Por que que nós temos uma interligação? Porque a competência 4, ela vai cobrar o que, galera? Anotem aí. Competência 4, ela vai cobrar conectivos, coerência e coesão do texto, tá? Repetição de palavras que dizem respeito aí ao uso de conectivos, ao uso de expressões que retomem outras palavras. Então, assim, resumindo, a competência 4, ela vai cobrar estruturas linguísticas para organizar o texto de forma coesa e coerente, tá? Então, a competência 4 seriam essas estruturas linguísticas. E aí, pessoal, muita gente tem dificuldade nisso. Eu percebi aí na correção das redações que muita gente tem essa dificuldade em usar conectivos. Fernanda, quando que eu uso conectivos? Então, vamos começar a falar dos conectivos em si, tá? E depois a gente fala sobre o restante da competência. Ela não cobra só conectivos, mas a primeira questão é conectivos. Quem conseguir acessar, eu não sei se vocês conseguem sair da aula aí, acho que pelo celular talvez não, e acessar a internet, mas quem conseguir, vai lá no Classroom de vocês, em atividades, e vocês vão lá, se quiserem acompanhar, obviamente, porque eu vou ler, viu? E vocês vão em materiais sobre texto dissertativo e argumentativo. E aí, quando tiver lá em desenvolvimento e estrutura, vocês podem abrir lá, tá? Então, vamos lá, ó. Eu vou começar com os desenvolvimentos. Seguinte, pessoal, tem algumas partes no texto em que são obrigatórios os usos de conectivos, tá? Fernanda, quais são essas partes? Do parágrafo 2 para o parágrafo 3, ou seja, do desenvolvimento 1 para o desenvolvimento 2, nós temos o uso obrigatório de conectivos, tá? É obrigatório o uso de conectivos do parágrafo 2 para o parágrafo 3. Por quê? Porque você vai estar trabalhando duas ideias, uma ideia em cada parágrafo do desenvolvimento. E nós precisamos entender qual que é a relação de um parágrafo de desenvolvimento com o outro, tá? Então, por exemplo, tava fazendo barulho ali, gente, eu só tava querendo saber o quê. Então, por exemplo, nós temos aí, lembra que eu falei com vocês que basicamente vocês poderiam construir 3 tipos de texto? Um texto de causa e consequência, um texto de argumento 1 e argumento 2, e um texto de argumentação e contra-argumentação, certo? Como que a gente vai identificar que você construiu ou um parágrafo de causa e consequência, ou parágrafos de argumentação, argumento 1 e 2,
ou parágrafos que se contradizem. Como que nós vamos saber isso? Através do conectivo, tá? Então, por exemplo, estou lendo essa redação aqui, o aluno coloca lá, em primeiro plano, evidencia-se por parte do Estado a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país. Aí, blá, 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 blá. Tá, aí ele fez o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Aí ele começa o segundo parágrafo do desenvolvimento. Ademais, uma análise dos métodos da educação nacional é necessária. Ademais, quem me fala esse conectivo, ademais, ele indica o quê? E aí, quem vai me falar? Além disso, adição, exatamente, muito obrigada, Tiago e Cláudio. Ele significa o quê? Adição. Ou seja, você está identificando que essa pessoa criou um parágrafo de argumentação, argumento 1 e argumento 2. Porque a ideia dele do terceiro parágrafo está adicionando informações às outras ideias que ele trabalhou no parágrafo anterior, tá? Então, quais são os conectivos? Pessoal, lista de conectivos eu vou deixar como material no Classroom, tá bom? Vou deixar uma lista de conectivos para vocês, para que vocês não tenham desculpa de, eu não sei usar conectivo, então eu não sei quais são os conectivos. E aí eu vou deixar uma lista de conectivos para vocês utilizarem, deixar lá no Classroom, tá bom? Então, quais são os conectivos, Fernanda, que eu posso usar para dar ideia de adição? Então, nós temos, além disso, ademais, outro assim, nós temos em segundo lugar, porque se você começa o seu parágrafo 2 em primeiro lugar, o conectivo que você pode usar no parágrafo 3 seria em segundo lugar, tá? Que dá a ideia de uma ideia primeiro e depois a outra. Primeiro, a mesma coisa você pode fazer a priori e a posteriori, tá? Então, a priori indica de início, em primeiro lugar, e a posteriori seria em segundo lugar, segundamente, tá? Então, nós temos aí, ademais, outros sim, além disso, a posteriori em segundo lugar, tá? Esses são alguns dos conectivos que vocês podem utilizar. Análise pode sim também. Em primeira análise, em segunda análise. Pode sim, Nicole. Chique. Outro sim, gente. Outro sim é feio. Pode usar? Pode, mas outro sim é feio. Uma vez eu falei essa palavra pro pessoal, acho que foi do primeiro ano passado, que hoje é do segundo. E aí o povo, outro sim, rachou de rir. Outro sim. Outros. Não, horroroso. Horroroso. Não dá nem pra pensar. Aí eu não tô podendo rir, não. Porque eu fiz abdominal, nunca mais tinha feito abdominal e tá tudo doendo. Jesus tá glória. Ai, mas não me façam rir, por favor. Tá. Aí nós temos uma segunda hipótese que eu falei com vocês sobre causa e consequência. Então, nós temos aí um conectivo, uma estrutura agora de causa e consequência. No primeiro parágrafo, eu vou falar sobre causas e no segundo, eu vou falar sobre consequências. Nessa ordem, eu quero muito chamar a atenção para vocês nesse aspecto. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Cuidado, muita gente quer usar a estrutura de causa e consequência, mas coloca as consequências primeiro e depois as causas. Pessoal, isso pode ser um problema muito grande, porque o corretor, ele tem que entender
a sequência das ideias de vocês. E quando vocês colocam consequência primeiro, fica confuso. Porque, mas consequência não vem depois das causas? E aí você vai colocar isso antes, tá? Então, cuidado, porque quando vocês forem criar parágrafo de causa e consequência, priorizem a causa primeiro, depois a consequência, para que o texto siga uma sequência argumentativa coerente, tá bom? O repertório no final do parágrafo. Então, repertório no final do parágrafo é ruim por quê, Clara? Porque o repertório, ele está lá para sustentar a sua argumentação. Se você coloca o repertório e fica por isso mesmo, como que você vai discutir as ideias a respeito desse repertório? Ele não veio só para ser inserido no texto. Ele precisa ser argumentado, ele precisa ser discutido, precisa haver uma comparação entre a ideia do repertório e a ideia que você trouxe, tá? Então, não é adequado colocar repertório ao final do parágrafo, porque vai faltar aí, no mínimo, um comentário crítico a respeito desse repertório, tá bom? Então, eu falo lá, defendo as minhas ideias, que isso, aquilo. Essa situação é percebida no filme tal, que mostra isso. E acabou o parágrafo. E aí? E o que você pensa sobre isso? Qual que é a relação dessa ideia com a ideia que você está defendendo? Tá? Então, repertório, não deixe repertório para o final do parágrafo, porque ele sempre precisa ser discutido, ele sempre precisa ser trabalhado. Tá bom, Clarinha? Por nada. Gente, mesmo que não estejamos falando de outras competências, as dúvidas que vocês tiverem, por favor, aproveitem essa aula, aproveitem as nossas aulas para poder tirar as dúvidas, tá? Muita gente aí está errando algumas coisas e não estão perguntando, não estão corrigindo os erros. Então, assim, pessoal, quando a gente sabe que está errado e continua fazendo errado, não há o que nós, professores, possamos fazer, tá? Então, tá, vamos para a causa e consequência. Fernanda, então, você me falou que tem que colocar o conectivo aí entre o parágrafo 1 de desenvolvimento e o parágrafo 2. Quando eu trabalhar com a causa e consequência, quais são os conectivos que eu posso usar para introduzir a minha consequência? Aí você pode colocar por consequência, por conseguinte, como resultado, por isso, por causa de, em virtude de, tá? Assim, com efeito, tá? Então, existem muitos conectivos aí de consequência. Oi, Fernanda, fala mais devagar que eu vou anotar. Pera, calma que eu vou mandar a lista de conectivos para vocês, tá bom? Então, não se preocupem, não precisem anotar, a menos que vocês queiram. Mas eu vou mandar lá no Classroom, vou deixar salvo lá a lista de conectivos para vocês, tá? Então, começou a falar assim, que o problema se sustenta nisso. Aí você vai começar a consequência dele. Aí você pode começar por consequência, por conseguinte, por isso, tá? Em virtude disso, assim, tá? Com efeito é chique. É chique, viu, gente? Com efeito, é legal. Ai, desculpa. Desculpa, gente. Cheguei a chorar. Ai, God. 7 horas é foda. Assim pode ser para argumento 1 e 2? Não. Porque assim, a menos que esteja no meio do parágrafo, tá? Aí é outra coisa. Que aí você tem que olhar a relação das ideias que estão no meio do parágrafo. Mas entre o parágrafo 1 de desenvolvimento e 2 de desenvolvimento, Lu, o assim não fica adequado para
argumento 1 e argumento 2, porque o assim indica uma continuidade da ideia, tá? Na verdade, você não está dando continuidade na ideia, você está adicionando uma nova ideia, tá? Então, assim, é um conectivo de continuidade, tá bom? De consequência. Então, não pode ser usado, não, tá bom? Beleza, até então aqui? Alguma dúvida? E nós temos, gente, eu tô escutando um barulho muito estranho. Hein? Bom, aí continuando. Além disso, nós podemos utilizar o quê? Os parágrafos de... Vocês estão vendo? Ah, parece que tem alguém arrastando alguma coisa. Vocês estão ouvindo, gente? Olha aquelas. Bom, independente. E aí? Isso não muda nada. Meu chat foi lá para baixo. Peraí. Bom, ninguém tá. Ah, ó. Matheus tá ouvindo. Alguém tá arrastando alguma coisa. Whatever. Vamos continuar. É, nós temos. Ai, ai. Nós temos aí os parágrafos de oposição, certo? Então, e nesse caso de oposição, Fernanda, quais são os conectivos adversativos? Vários, tá, gente? O que mostra são os além da realidade. Então, gente, tem mais gente ouvindo, então não tô ficando doida, tá? Quais são os parágrafos aí de oposição? Quais são os conectivos que a gente pode usar de oposição para parágrafos opostos? Nós temos aquela famosa frasinha que a gente fala, entretanto, contudo, todavia, porém, tá? Então, nós temos entretanto, todavia, no entanto, porém, mas, tá? Só que o mas, geralmente, a gente utiliza entretanto, foi que eu falei. Gente, e aí, Nicole, você me deu me fez lembrar um negócio aqui muitíssimo importante. Ignorem, gente. Isso não é sono, é só porque eu acordei e aí não despertei direito. Mas, Nicole, acontece uma coisa muito fatídica nos textos que eu quero evidenciar para vocês hoje, nessa parte de conectivos. Galera, muita gente termina o texto começando o parágrafo de conclusão com entretanto ou então com contudo. Gente, contudo, entretanto, são conectivos adversativos. Pensem, vocês defenderam ideias o texto inteiro e quando vocês vão começar a conclusão, vocês começam com contudo, com no entanto. Isso é totalmente inadequado, porque é como se você estivesse contradizendo tudo aquilo que você falou, tá? Então, para conectivos conclusivos, nós vamos utilizar conectivos de conclusão para o último parágrafo. Fernanda, conectivos de conclusão são obrigatórios? São. Então, já temos obrigatoriedade de colocar um conectivo para relacionar argumento 1 a argumento 2, causa ou consequência, ou então oposições. E temos a obrigatoriedade de utilizarmos conectivos de conclusão. Então, vocês têm que iniciar parágrafo de conclusão de vocês com o conectivo conclusivo para indicar que aquele é o último parágrafo, que aquele é o parágrafo responsável por fechar as ideias, por concluir o texto, tá bom? Fernanda, quais são os conectivos conclusivos? Nós temos aí vários conectivos de conclusão.
tá? Nós temos por isso. Ai, peraí, gente. Então, nós temos assim, por isso, portanto, tá? Logo, ok? Então, você quer fechar. Ai, droga. Usar óculos e usar fone de ouvido não dá certo. Aí já tá me comendo aí. Na tese dos parágrafos também tem que pôr conclusivo. Ah, tem que pôr conectivos conclusivos. Ah, tá. Gente, ai, que inferno, ninguém tá falando no áudio, então eu vou tirar isso aqui por enquanto. Au. Na conclusão do seu parágrafo, é aquela questão, Cláudio, os conectivos, eles têm que ser usados na medida em que for necessário. Ou seja, quando sua ideia de uma frase para outra, ela for complementar ou então adversativa. Então, se ela for uma ideia de consequência, tá? Então, você tem que indicar isso para que o corretor entenda o seu raciocínio, tá bom? Então, assim, se você vai fechar o seu parágrafo com uma conclusão daquele parágrafo, é importante que você use o conectivo para que o corretor ele possa identificar que você está concluindo aquele parágrafo, tá? Então, é muito dessa percepção do aluno, do escritor, na verdade, né, daquele que está produzindo a redação, de saber se a ideia ela já está evidente ou não, tá? Mas nesse caso aí a tese, para vocês fecharem o parágrafo, é interessante que vocês utilizem conectivo conclusivo, tá bom? No início dos outros parágrafos, pode usar os conectivos adversativos, quais outros? Você poderia começar do parágrafo 3. Você só poderia, para iniciar o parágrafo, Leite, você só poderia usar conectivo adversativo no 3. Por exemplo, você vai começar com um conectivo adversativo no segundo parágrafo. Você está contradizendo as ideias que você trouxe na introdução? Não faz sentido, tá? Porque o que acontece? Muita gente confunde isso, Leti, eu quero até explicar. Quando você muda de parágrafo, gente, isso aqui é muito importante, tá? O que eu vou falar agora. Quando você muda de parágrafo, você está trazendo uma ideia diferente. Cada parágrafo você traz uma ideia diferente. Seja uma ideia que vai adicionar a outra, seja uma ideia que é consequência da outra, seja uma ideia que é complementar, enfim. Você só muda de parágrafo quando você está mudando a ideia que você vai trabalhar naquele parágrafo, certo? Quando a gente sai da introdução para os nossos desenvolvimentos, nós temos aí já uma relação de parágrafos e não de ideia. Então, por exemplo, às vezes você termina o seu parágrafo de introdução falando sobre o que seria necessário fazer para determinado problema. Só que aí você começa o seu segundo parágrafo com a ideia de que esse problema existe. Então, na sua cabeça, você fala, eu terminei falando o que era necessário, mas eu começo outro parágrafo falando quais são os problemas. Então, são ideias adversativas, mas você está olhando a última ideia da introdução e a primeira ideia do seu desenvolvimento 1. Você não está olhando o parágrafo como um todo, tá? E quando você vai mudar de parágrafo, aquela ideia que você vai trazer naquele parágrafo tem que estar relacionado com todas as ideias que você trouxe no parágrafo acima, e não só com a ideia final. Então, por exemplo, eu termino assim, eu vou dar um exemplo só para vocês entenderem. A pessoa vai terminar o parágrafo dela assim. Assim, percebe-se a importância de valorizar a leitura
no país para que os cidadãos desenvolvam um senso crítico. E aí você vai começar com a ideia. É válido ressaltar que a leitura não se faz presente na cultura brasileira atualmente. Então, aí você pega, se você pegar as duas ideias, elas são de oposição, porque é preciso valorizar a leitura, mas o Brasil não tem essa cultura. Aí a pessoa já começa o parágrafo dela com entretanto. Tá inadequado porque você está contradizendo a primeira ideia, a última ideia do parágrafo anterior. Só que a relação entre parágrafos é de ideia do primeiro parágrafo com ideia do segundo. E a introdução, ela vem para poder trazer os argumentos que você vai trabalhar durante o texto. Então, colocar um conectivo adversativo no segundo parágrafo, que seria o primeiro do desenvolvimento, é inadequado por quê? Porque é como se você estivesse contradizendo todas as ideias que você trouxe na introdução, sendo que o seu objetivo no desenvolvimento é desenvolver as ideias que você trouxe na introdução. Então, no segundo parágrafo, gente, que é o primeiro do desenvolvimento, é totalmente inadequado você utilizar conectivos adversativos, conectivos aditivos também é inadequado, porque você não vai adicionar uma nova ideia à introdução. Você vai desenvolver as ideias que você mostrou na introdução, tá? Então, peraí, Fernanda, qual conectivo que eu posso usar, então? Eu quero começar o meu segundo parágrafo com um conectivo. Então, você pode começar em primeiro lugar, a priori, de certo, junto, dessa forma aqui, ó, de certo. Tá? Então, você pode começar dessas formas e existem outras que eu vou passar para vocês. Certamente podemos, sim, Lu, tá? Então, vocês podem começar dessa forma. Mas é obrigatório? Não. Não quer começar o parágrafo com algum conectivo? Rap, já vai direto para a ideia. Tá bom? Deixa eu ver o que vocês comentaram aqui que eu não ouvi. Leti, respondi sua pergunta? Você perguntou se no início dos outros parágrafos pode usar conectivo adversativo? Respondi. Adversativo para início de parágrafo só no parágrafo 3. No 2 não é possível, porque você não pode contradizer a ideia da introdução. E no 4 você não pode, devido a ser um parágrafo de conclusão, tá? Peraí, João, eu respondi sua pergunta com a explicação que eu dei, que você perguntou se eu for contradizer uma coisa que eu falar depois. Como assim? Bom, nem eu entendi a pergunta, mas vê se nessa explicação se eu respondi. Diga. Você tá falando no áudio? Se tiver, eu tô sem fone. Você tá escrevendo, João? Vou esperar você colocar aí, tá? Mas Não, se eu botar, tipo assim, começar a falar, apesar de essa coisa ter diminuído, ainda é um problema muito situado, alguma coisa assim. Não pode, não. Mas, peraí, isso você falou no parágrafo 1 de desenvolvimento? Qual que é esse parágrafo? Ah, tá, mas aí o que acontece? Ó, você colocou um apesar que é concessão, tá? Não é contradição, é concessão. Aí você já está relacionando, usando o conectivo de relação entre as ideias que você vai usar nesse parágrafo. Então, não tem relação com a ideia do parágrafo de introdução, entendeu? Porque a concessão, ela vem entre orações. Aí você fala assim, apesar de haver isso, isso e isso, aquilo outro acontece. Então, você está usando um conectivo para relacionar essas ideias, e não o parágrafo 1 do parágrafo 2. Aí sim, nesse caso, você pode, tá? Só nesse caso. O pessoal entendeu? Você entendeu, João? Que eu expliquei?
Então, assim, vocês entenderam, galera? Então, o que que João perguntou? Ele perguntou assim, se eu posso começar com um apesar, por exemplo, ou então com um embora, porque são conectivos concessivos. Aí eu coloco assim, apesar de a leitura ser um importante instrumento de caráter crítico, os brasileiros não usufruem desse recurso. Pronto. Comecei meu primeiro parágrafo de desenvolvimento dessa forma. Esse apesar não está contradizendo as ideias da introdução. Está contradizendo a ideia de que os brasileiros não usufruem desse recurso, apesar da leitura ser um importante instrumento de caráter crítico. Então, aí já não tem relação, esse conectivo ele está sendo um conectivo para relacionar ideias dentro do parágrafo, e não entre parágrafos. Então, isso é totalmente correto, tá? Só nesses casos. Pode iniciar a introdução e o desenvolvimento com concessão? Sim, sim. Aí é uma questão de, não é que você está usando o conectivo não para iniciar o seu parágrafo. Você está usando o conectivo para estabelecer uma relação entre ideias. Então, aí nesse caso, sem problemas. É correta a construção, no entanto? Sim, porque o no entanto é um conectivo adversativo. E o embora é um conectivo concessivo. Então, você pode falar assim, por exemplo, você vai começar um parágrafo de oposição. Você fez uma ideia no desenvolvimento 1, aí no segundo desenvolvimento você vai começar com entretanto, ou com no entanto, igual você falou, Lu, para contradizer a ideia de cima. E aí você vai começar uma frase de concessão. Então, você poderia começar. No entanto, embora... Cadê? Deixa eu pegar aquela frase que eu escrevi. Cadê a frase? Cadê? Ah, tá. No entanto, embora a leitura seja um importante instrumento de caráter crítico, os brasileiros não usufruem desse recurso. Super pertinente. Então, às vezes, você vai fazer um parágrafo falando bem da leitura. Tá? Que a leitura é importante para isso, que todo mundo deve ler para desenvolver senso crítico, Aí você vai começar um parágrafo falando que a gente não tem esse hábito de leitura. Aí você poderia. No entanto, embora a leitura seja um importante instrumento de caráter crítico, os brasileiros não usufruem desse recurso. Super aceito, viu, Lu? Respondido? Bom, vamos continuar aí. Diga. Lu? Mas tem problema ligar orações de... Hã? Como assim? Tudo embora, ele estaria ligando a oração de um parágrafo com o do outro ou não? Não. Se eu falo assim, no entanto, embora a leitura seja um importante instrumento de caráter crítico, os brasileiros não usufruem desse recurso, o embora está ligando a ideia de ser um importante instrumento com os brasileiros não usufruírem desse recurso. A frase está no mesmo parágrafo, entendeu? Entendi, obrigada. Nada. Ah, tá. Isso aqui foi você que perguntou. Pessoal, e aí os conectivos conclusivos eu falei, né? Logo, portanto, dessa forma, por conseguinte, da ideia de consequência. Não, tá? Mas já tem outras ideias aqui que eu vou passar para vocês, tá? Mas esses são os conectivos obrigatórios. Quais seriam os conectivos, então, que a gente deve usar nos desenvolvimentos? E na introdução, que seja entre as ideias.
Galera, isso aí já não existe uma regra, mas tem uma ressalva lá no manual do Enem, que fala da seguinte forma: você tem que usar pelo menos um conectivo no meio de cada parágrafo, no meio das ideias de cada parágrafo, tá? Então, você não pode construir um parágrafo inteiro que você só consiga colocar o conectivo no início dele. Como assim? Eu vou ler aqui para vocês um exemplo, tá bom? Aqui, ó. Nós temos esse parágrafo aqui, ó. Ademais, uma análise dos métodos da educação nacional é necessária. Nesse sentido, observa-se uma insuficiência de conteúdos relativos à aproximação do indivíduo com a cultura desde os primeiros anos escolares. Nesse sentido, qual que é a ideia de nesse sentido? Nessa perspectiva, dentro dessa ideia aí que nós estamos falando. Então, o sujeito falou que uma análise dos métodos de educação nacional é necessária. E aí, para ele relacionar a ideia que ele vai trazer posteriormente com essa, ele usou um conectivo nesse sentido. Nesse sentido de ter que ter uma análise de métodos da educação, observa-se uma insuficiência de conteúdos relativos à aproximação do indivíduo com a cultura desde os primeiros anos escolares. Então, aí no meio das ideias, ele está colocando conectivos. E aí ele vem concluir o texto dele. Aí ele coloca, dessa forma, com aulas voltadas para a memorização teórica, o sistema educacional vigente pouco estimula o contato do estudante com as diversas formas de expressão cultural e artística. Então, dessa forma, tá a ideia de que continuidade da ideia anterior, tá? Então, no meio dos parágrafos, entre as ideias, você precisa pensar se é necessário usar o conectivo ou não. Foi aquilo que foi João perguntou, foi Cláudio, enfim, perguntou assim, Fernanda, quando eu for concluir o meu parágrafo, eu preciso usar um conectivo conclusivo? Sim. Por quê? Porque você vai estar lá explicando suas ideias. Isso acontece, Aí, de repente, você, ponto final. É necessário que isso seja feito. Tá, mas você já partiu de uma ideia para outra, calma. Então, você coloca logo, a partir do que foi mencionado, né, é necessária uma resolução do problema. Então, nós temos que ter alguns conectivos em algumas partes do texto. E isso vai ser sentido por vocês. A relação entre essa frase primeira com essa frase segunda, ela tá entendida? Se não tiver, você vai precisar usar um conectivo para relacionar uma frase com a outra. Por exemplo, eu vou ler aqui um exemplo para vocês, um exemplo curto. Cadê? Eu vou falar assim, ó. Bom, na mesma direção, a mídia auxilia com seu poder persuasivo, enaltecendo esses artefatos, que artefatos seriam os objetos para consumo, tá? Aí eu falo assim, é necessário uma resolução da problemática para que o consumismo não seja algo prejudicial à sociedade. Aí você fala, tá, mas você estava falando sobre a mídia auxiliar com o poder persuasivo, enaltecendo os artefatos. E aí você já vem para é necessário? Qualquer relação dos dois. Aí você pega um conectivo. Assim, ou então dessa forma, logo é necessário. Ah, entendi. Então quer dizer que você está falando que a mídia auxilia com o poder dela, persuasivo, para você comprar. Então, por isso, portanto, você está concluindo que é necessário que medidas sejam tomadas. Tá vendo como que o conectivo ele estabelece uma relação entre uma frase e outra?
Aí você me pergunta, Fernanda, então todo ponto final que eu colocar e iniciar uma outra oração, eu tenho que colocar conectivo? Também não. Tudo que é em excesso também é problema. Então, você vai colocar o conectivo na medida que você sentir a necessidade de utilizar esse conectivo, tá? Mas, igual eu falei com vocês, deve haver pelo menos um conectivo no meio de todos os parágrafos, tá bom? Então, isso me traz a uma outra ideia, que também é cobrada na quarta competência. Construir o parágrafo frasal. Foi o que eu falei com vocês ontem. Fazer um parágrafo todinho. Ponto final. Um parágrafo inteiro com um ponto final só. Você construiu um parágrafo frasal, ou seja, ele só tem um período frasal. Isso é inadequado. Você não usou conectivos, você não usou ponto final, você está construindo aí um parágrafo que as ideias vão estar muito complicadas de serem entendidas, porque você construiu um período frasal só. Isso é descontado na competência 4. Aí que eu quero mostrar para a gente fechar nossa aula hoje. Quero mostrar a relação entre a competência 1 e a competência 4. Raciocinem comigo. Se eu construo um parágrafo frasal, ou seja, eu crio um parágrafo todo com um ponto final só, vocês não concordam que além de ele cair como erro na competência 4, porque eu não soube organizar as ideias, né, usando conectivos, estabelecendo relações, eu também vou perder na competência 1. Por que na competência 1? Porque vai ter erro de pontuação. Então, logo, portanto, assim, a competência 1 e a 4, elas estão muito relacionadas, tá? Porque se você não usa um conectivo, por exemplo, você não estabelece uma relação aí entre uma ideia e outra. Isso vai ser cobrado na competência 4. Mas se você faz isso enquanto não utiliza a pontuação adequada, você está perdendo na competência 1, tá? Por quê? Porque lá cobra-se pontuação. Outra questão que eu vejo demais, gente, cuidado com isso. Eu vou dar um exemplo que está sendo muito recorrente nas redações. Vou escrever para vocês. Deve ser assim, é importante que o governo desenvolva medidas de proteção às mulheres que sofrem com violência doméstica. Ponto. É rapidinho, que eu já respondo vocês. A fim de punir os infratores e dar liberdade a elas. Eu já tinha que fazer chamada mesmo. Faltam quantos minutinhos? Fiz 3 minutos, tem que fazer. Parei rapidinho, galera. Só para eu fechar aqui. Assim, é importante que o governo desenvolva medidas de proteção às mulheres que sofrem com violência doméstica. Ponto final. A fim de punir os infratores e dar liberdade a elas. Está certo, gente? Não. Por que não está certo? Porque as ideias, elas têm que estar, cada parágrafo, ou cada frase tem que ter seu sentido completo, certo? Então, se você pegar a frase sozinha, a fim de punir os infratores e dar liberdade a elas, essa frase tem sentido? Sozinha? Não.
Então, nós temos aí um problema de pontuação. E eu vi isso demais na redação de vocês, no geral, tá? Então, ali teria que ser o quê? Uma vírgula ao invés de um ponto. Fernanda, mas aí meu período ia ficar muito extenso. O que você poderia colocar? Ponto. Isso deve ser feito a fim de punir os infratores e dar liberdade a elas. Pronto, aí a frase está completa. Isso deve ser feito a fim de punir os infratores e dar liberdade a elas. Isso vai cair na competência 1, porque foi um erro de pontuação, e vai cair na competência 4, porque nós temos uma frase, um período frasal incompleto. Porque faltou o isso será feito. Faltou sujeito e verbo dessa frase, tá? Então, nós vamos discutir isso com mais calma no próximo horário, tá? Para falarmos sobre esse tipo de erro que acontece muito frequentemente com vocês, tá bom? Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um print aqui, porque senão a gente não vai conseguir um print, peraí, senão a gente não vai conseguir vocês vão acabar se atrasando para outra aula. Peraí, fiquem aí, que eu vou dar um print agora da tela. Quem ficou, ficou. Quem não ficou, não fica mais. Tá? Então, peraí, fica aí rapidinho. Peraí que eu tô indo, gente. Acho que o print vai ser mais rápido. Salvar. Carol. Carolina Buena. Print de novo. Ai. Peraí, gente. Print. B. Tá, vamos lá. Tá acabando. Print screen. Ver. Aqui, eu vou salvar como. C. Fernanda, Ai, que susto! Nossa, deu um pulo aqui desculpa, agora. desculpa, Diga. eu tava de fome. Eu tô aqui, desculpa que não deu para escrever, que eu tava resolvendo o problema. Ah, não, mas eu tô dando print na lista aqui. Não, porque porque um monte de gente mandou presente aqui, eu tava vendo, não sabia se era isso. Ah, entendi. Não, tô dando print na lista, viu, gente? É porque tava assim na ordem alfabética o presente, eu tava vendo lá, tava o V ali, aí eu achei que já tinha acabado. Entendi. Acho que foi agora, peraí. Ai, print screen, peraí. God, vai ser difícil conferir isso depois. B, D, E. E aí, pronto, acho que fechou, peraí. Deu. Prontinho, gente. Prontinho. Vocês estão liberados aí. Muito obrigada. Até a próxima aula, galera. Valeu. Oi. Meu nome tá sem sobrenome aí, viu? Aí, tá só Ana Luísa. É Ana Luísa mesmo, viu? Então tá bom. Então, ó. Beijo pra vocês. Tchau, Eu tchau. tô, Oi, eu saí Mara. sem querer. Aqui, você contou que eu tava presente? Como é que é? É porque eu saí sem querer aqui. Eu tenho que ver depois e te falo, Matheus, né? Acho que, acho Isso. que, É. acho que sai. Oi. Minha net travou, mas eu tô aqui na aula. Tá, fala que vocês estão, gente, porque é lá no privado, porque senão não vai acabar saindo, tá? Oi, Viu? oi. Oi. Obrigada, Fê.